começar então. Primeiramente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Fazia um tempo que eu não fazia live aqui. Eu estava, sinceramente, com saudades de fazer lives. É muito bom poder falar com vocês aqui, interagir. E, assim, eu sempre gosto de, às vezes, trazer meio que um porquê, né, de fazer uma live, porque você sabe, quando a gente vive dentro da lei do tempo, a gente vai vendo sincronicidade em tudo, né? Então, meio que a gente não precisa, assim, fazer muito esforço para ter ideia, para ter algum tipo de manifestação, porque as coisas simplesmente pulam na sua frente, assim, né? E, obviamente, que com essa live foi um processo mais ou menos assim, porque eu passei o último mês gregoriano aí, falam que é o mês das crianças, né? Que teve o dia das crianças aí. Colocando muito o conceito de magia na cabecinha dos meus filhos, assim, né? Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos e eu tava conversando muito com eles, assim, sobre magia, né? Apresentei o Harry Potter para eles. Nossa, eles piraram nessa coisa de varinha, de feitiço, disso e daquilo, assim. Então, eu comecei a meio que fomentar isso neles, né? Essa coisa da vida mágica, né? Que é algo muito, muito interessante para todo mundo, assim, né? Trazer na vida. E aí aconteceu isso, aí eu tava pensando na live, né? Eu falei, eu vou fazer essa live do quê, né? Aí eu vi que ia ser, a gente sempre tem as lives aqui, tá acontecendo agora no Epital, dentro do Dia Kali, né? Que é a quinta-feira do Gregoriano, então a gente sempre tá fazendo live todos os dias aí. Então eu fui olhar dentro do sincronário que dia, né, qual Kim que ia ser, e eu vi que ia ser o macaco cristal. Aí quando eu vi que era o macaco cristal, logo surgiu para mim assim, Blavatsky, eu lembrei, né? Tem alguns Kins que marcam a gente, né? E esse Kim macaco cristal foi o Kim da Helena Blavatsky. E para quem não sabe, eu já vou falar um pouquinho. E daí me veio isso, assim, pô, Kim da Blavatsky, eu tô muito nessa onda, assim, de falar de magia, de encantamento com meus filhos, e a magia tem voltado com muita força na minha vida, né? Eu falei, pronto, eu vou falar sobre isso, e eu quero trazer um conceito que às vezes é novo para algumas pessoas, né? Sobre o que é isso, né? O que é magia, né? Porque às vezes existe um preconceito, às vezes existe um falso entendimento do que seja, às vezes é algo muito difícil de definir o que é, né? A magia propriamente dita. Eu falei, bem, vamos falar um pouco disso, né? O dia está pedindo isso. E daí eu decidi, falei, bem, vamos trazer esse conceito que eu acho que é algo que vai ser interessante aí para as pessoas refletirem sobre, né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto de, não necessariamente que as pessoas acreditem em mim, mas duvidem das crenças delas, porque é sempre bom a gente trazer um questionamento, né? Um certo duvidar. Eu sou da mesma família do guerreiro, então eu tenho um pouco de guerreiro amarelo em mim, que me faz questionar sempre as coisas, me faz falar, peraí, será que isso é assim mesmo, né? Bem, então, para quem não sabe, Helena Blavatsky, né, que ela era do Kim, do macaco cristal azul, ela foi a precursora aí da teosofia aqui no planeta Terra, pelo menos, né? Foi ela que trouxe essa maneira de lidar com a espiritualidade. Então, para quem, por exemplo, gosta de fraternidade branca, né? Quem aí já estudou mestres ascensionados, os 7 raios e tudo mais, saiba que se você tem esse conhecimento hoje na sua vida, é graças a Helena Blavatsky, pois foi ela que trouxe essa informação para nossa realidade. Foi ela que apresentou isso para nós aqui, né? Porque até então não se falava, não era algo acessível, era algo muito hermético, né? A fraternidade branca ela sempre agiu no planeta, sempre vai agir, só que não era algo assim muito, não era, não era algo disseminado, era algo muito dentro das ordens, muito hermético mesmo. E ela trouxe, escancarou essa informação aí para o planeta,
né? Então, para quem não sabe, o selo do macaco, ele é o selo da magia, né? Ele é o selo que traz, carrega essa tocha daquilo que é mágico, né? E, e de novo, né? O que é magia, né? Será que é mágica? Será que mágica e magia é a mesma coisa? Será que tudo não passa de truque, né? Será que truque e magia é a mesma coisa? Né? São questões que surgem assim, né? Quando a gente fala, eu vi um mágico, né? Se eu vi um mágico, será que é a mesma coisa que um mago, né? E o macaco ele traz essa questão explicitamente, porque ele é ilusão, né? Mas ele também é a magia, tá? Se vocês ouvirem um barulho de alguma coisa sendo mastigada, detalhe, tá? Para quem não sabe, não, essa história foi incrível. A gente pegou um gato preto, tá? Que a história foi mais ou menos assim. A gente estava numa loja onde a gente viu uma imagem da deusa egípcia Bastet, tá? Para quem não sabe, é a deusa egípcia dos gatos. Ela é uma deusa toda, ela é um gato preto, tá? Uma gata preta, tá? A gente estava nessa loja, a gente viu essa imagem e isso despertou na Sara, minha esposa, o seguinte, ela falou, meu Deus, a gente falou que a gente queria um gato, tal e tal e tal. E ela viu a imagem e lembrou disso. Eu falei, logo aqui atravessando a rua tem era um, era uma pecuária, não sei o que era lá, uma loja, que a gente falou, a gente deixou nosso nome lá, falou, se encontrarem um gato, de preferência preto, o povo até estranhou, né? De preferência preto, guarda pra gente, né? Chama a gente, liga pra gente que a gente vai querer. E não deu outra. Apareceu a suposta Bastet, porque era uma gata, né? Até então, né? A moça que tinha achado falou: não, gente, achei uma gatinha aqui que é preta e tal. Falei, Sara, só tem um nome para ser, é a Bastet, porque foi a Bastet que nos lembrou dela. Faz mais ou menos uma semana que a gente foi ver que, assim, tava aparecendo um outro sexo ali, entendeu? Que não era nada feminino. E daí a gente descobriu que, na verdade, a Bastet era macho, ou melhor, é macho. Ela tá comendo agora, por isso que eu lembrei dela. E ela faz parte da minha história também, sabe por quê? Porque quando a gente descobriu isso, que faz mais ou menos, sei lá, uns 4 dias, eu falei pra Sara assim, eu falei, lembra que eu falei que se eu tivesse um gato macho, que eu já tive um gato preto antes, macho, né, que era o Netuno. Se eu tivesse um gato preto de novo, ia se chamar Salem. E para quem não sabe, tem uma série. Na verdade, a história da cidade de Salem é uma cidade onde muitas bruxas foram queimadas lá, né? Que na verdade eram, quando a gente fala bruxa, né? Eram mulheres que entendiam de ervas, né? Que não deixam de ser bruxas, mas não nessa conotação negativa que a gente tem. E daí eu falei, tinha uma série nos anos 90, quem for dos anos 90 aí vai lembrar, que chamava Sabrina, que ela era uma bruxa. E ela tinha um gato preto que falava. E o nome do gato era Salem, né? Que é o nome dessa cidade aí onde teve essas bruxas. Eu falei, se eu tivesse um gato preto, né, de novo, se chamaria Salem. E pronto, nós temos o Salem agora. E isso foi agora também. Então você tá vendo que a magia meio que tava pulando no ar. E daí, eu que sou às vezes bem desconectado com datas gregorianas, né? Me lembrei de que a gente tá no mês das bruxas também, né? Dia das bruxas tá chegando aí. Então, foi uma série de sincronicidades que foi acontecendo, né? Que foi me apontando assim, falei. Porque às vezes quando eu pego uma temática de live, eu falo, não vou falar disso, não, acho que eu vou falar de outra coisa, né? Às vezes vem a tal da dúvida, né? A dúvida tá sempre no ego, né? Quando você se conecta com os sinais de sincronicidade na sua vida, não tem mais como ter dúvida. Porque a vida fala contigo, tá entendendo? Então, não tem como você questionar mais as coisas. Então, quando você fica no ego, é quando você fica na dúvida. Porque quando você entra realmente no fluxo do Zuvui ali, de receber informação sincrônica, aí essa dúvida vai se desfazendo. E pronto. Eu me desfiz das minhas dúvidas, eu falei, não, realmente tem que trazer essa temática pra galera hoje, tá? Então, só trazendo um pouco aí desse contexto e explicando um pouco que o Kim do dia é dessa personalidade que é Helena Blavatsky, tá? Que foi essa bruxa, né? Essa maga que, se não fosse por ela, acho que, olha,
grande parte do conhecimento esotérico que muitas pessoas praticam hoje, né, e nem fazem ideia de onde vem, não existiria, né? E não da maneira que é difundido, que é explanado, esclarecido, né? Como é hoje em dia. Então, vamos falar um pouquinho aí do o que é magia, né? Primeiro de tudo, eu queria saber de vocês, assim, vocês acreditam em magia? Vocês acham que é algo real? Algo que exista? Vai escrevendo aí nos comentários, traz aí, eu quero saber de vocês. Acredita, não acredita? Acho que é história, acho que é balela, acho que é superstição, né? Escreve aí, comenta que eu quero saber. Ó, o Robson já disse que ele acredita muito, né? Também, o cara é macaco, né? Macaco solar azul, então, né? Ó, Pilar Carol ali também, Valdineira aqui diz que acredita, Kátia Gomes diz que existe, tá? Então, Electric Maid, né? Um mago, se disser que magia não existe também vai ser suspeito, é igual o Robson, né? Amanda diz que acredita, beleza. Eliana, a Eliana falou, sim, acredito, sou movida a rituais. Será que não somos todos? Essa é a questão, né? Será que tudo não é ritual? Né? Tudo é ritual na vida, né? A gente tem que entender isso e desmistificar, ao mesmo tempo que aceitar, né? Algumas questões que são apresentadas para a gente. Então, assim, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu fui apresentado à magia através de livros, tá? Eu era um cara, assim, meio fora da caixinha, assim, né? Um cara que gostava de tudo aquilo que era esquisito, tudo aquilo que era oculto, tudo aquilo que as pessoas diziam que era proibido. Eu, como bom macaco, queria saber sobre, né? Então eu comecei a estudar, né? Eu comecei a ler uma coisa aqui, uma coisa ali. E o primeiro contato de magia que eu tive, e na época eu não entendi como magia propriamente, foi o xamanismo. E o xamanismo, para quem não sabe, é a forma mais antiga de magia que existe, né, no planeta, tá? Os primeiros registros, né, que a gente tem de algo que a gente pode considerar como mágico, vem do xamanismo. Então você tem que pensar que há mais de 10 mil anos atrás, né, quando nós tínhamos lá os homens da caverna, né, os seres humanos todos intocados dentro das suas tocas lá, né, ouvindo os barulhos da floresta, ouvindo os trovões, né, ouvindo fenômenos que eles não sabiam explicar, ali começou o que a gente chama hoje de espiritualidade. Mas ali começou também aquilo que a gente entende como magia, né? Então começou os cultos, começou essa devoção e a essa suposição daquilo que a gente não entende plenamente, né? Então a magia, muitas vezes ela é entendida como uma ciência, muitas vezes ela é entendida como uma arte, e a gente vai entendendo que na verdade ela é um pouco dos dois, se não os dois. E nesses meus estudos eu sou um fã de quadrinhos, né? Não sei se vocês gostam de quadrinhos ou não, mas eu adoro todo tipo de quadrinho e na minha adolescência, eu gosto de quadrinho desde muito pequeno, assim, mas na adolescência eu tinha mais liberdade, né, para escolher o que ler, e eu cheguei no Alan Moore e eu gostei muito desse cara, né? Para quem não conhece o Alan Moore, ele é um quadrinista que ele escreve sobre não, ele é um quadrinista que fez obras mais famosas dele aí, para quem não é muito desse mundo, é Watchmen e V de Vingança, né? Ele que escreveu essas histórias aí. E ele trazia, primeiro, ele se auto-intitulava um mago, que eu já achei isso incrível. Eu falei, meu Deus, uma pessoa famosa, em sã consciência, pelo menos aparentemente, se dizia um mago, né? E ele não falava como se ele estivesse brincando. Ele realmente, né? Ele nas entrevistas falava, não, eu sou um mago. Aí eu fui atrás desse cara, né? Até que eu cheguei acho que era um documentário dele, e escritos dele também, onde ele trazia um pouco da história da magia, assim, né? Então, nessa minha caminhada, né, eu me deparei com algumas ordens mágicas, mas eu nunca consegui, de fato, me identificar, nunca consegui. Existiam muitos preceitos, eu sempre fui um cara de muita personalidade própria, né, com crenças arraigadas daquilo que eu acho que é certo e errado, e muitas coisas eu não conseguia me adentrar, né? E
tempos depois a Umbanda meio que abriu, foi, vamos dizer assim, um caminho que eu consegui mais, vamos colocar, concordar, vamos colocar assim, né? Mas enfim, eu cheguei nos escritos do Alan Moore e quando eu tava lá, deixa eu só fechar aqui para não ficar barulho. E daí quando eu tava lá estudando sobre ele, né, sobre o que ele achava do que era magia, ele veio com uma definição muito interessante, assim, né? Que ele dizia o quê? Se você vai olhar nas descrições mais antigas do que é a magia, ela é descrita como a arte, com A maiúsculo, né? Então, ou a arte das artes. E ele trazia uma visão que eu falei, meu, isso é literal mesmo, né? E isso bateu muito com tudo que eu já tinha experienciado na minha vida também, porque eu sempre gostei muito do quê? De arte, né? E daí ele dizia o seguinte, ele dizia que a magia e a arte, elas são de fato uma coisa só. E eu sempre carreguei isso comigo como uma verdade. A partir do momento que eu me deparei com essa definição, eu comecei a ver a vida, né, a arte e a magia como uma coisa só. E ele cita, né, ele fala essa frase que eu achei assim a definição mais incrível, que ele fala o quê? Ele diz assim, ó: a magia nada mais é que a ciência de manipular palavras, símbolos ou imagens para operar estados alterados de consciência. Olha só, vou repetir a frase. A magia nada mais é que a ciência de manipular palavras, símbolos ou imagens para operar estados alterados de consciência. Se a gente pega isso num cunho, né, mais literal mesmo, e a gente traz isso para a lei do tempo, e hoje é macaco, então, de novo, uma sincronicidade forte para a gente poder estar explanando sobre isso. O que acontece? Quando você olha o selo do macaco, né, qualquer tom que seja, o análogo dele sempre vai ser a estrela. Sempre vai ser a estrela. Logo, todo selo estrela sempre vai ter como análogo quem? O macaco. E a estrela representa o quê? Para quem já segue, já sabe que é a arte. E o macaco representa o quê? É o selo da magia. Logo, a gente vê que magia e arte, dentro da lei do tempo, já é considerado, ou melhor, já é entendido como sinônimos, análogos. É a mesma coisa de uma outra maneira. Então, quando a gente pega o nosso análogo lá no oráculo, a gente tem que ter essa compreensão que aquele análogo, ele é você de uma outra maneira. Por isso que encaixa também. Então a estrela, quando ela se depara com o macaco, ela se vê numa outra expressão. E o macaco, quando vê a estrela, acontece a mesma coisa. Ele também se vê como uma outra expressão dele mesmo. E aí, se a gente pega essa definição de que é a ciência da gente manipular símbolos, imagens, palavras, a gente vê que toda obra de arte é um ato propriamente mágico. E a magia, ela é uma ciência não exata. Quando você pratica, né, um ritual magístico, você sabe que ali existe parte de você. Por isso que é uma arte. Você coloca um pouco da sua alma naquilo. E nem todo que seguir um ritual vai seguir exatamente da mesma maneira e aquele ritual vai se proceder exatamente da mesma maneira. Por quê? Porque você está colocando um pouco de você, um pouco da sua essência, de quem você é. E isso faz da magia ser algo muito particular para cada pessoa. Porque é a mesma coisa que eu pegar um pincel, né, e um Canva e pedir para você fazer um desenho que seja, né? Cada artista vai fazer de um jeito, cada pessoa vai expressar aquilo de um jeito. Se eu pedir para você tocar um instrumento musical, pedir 10 pessoas tocarem o mesmo instrumento musical, cada um vai ter um tipo de habilidade, cada um vai ter uma maneira de se aproximar aquilo. Então a magia ela entra dentro desse padrão. E ela, assim como a arte, né, ela se abstém da necessidade do que a gente chama de funcionar.
do que a gente traz para a razão. E eu já explico melhor isso. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar qualquer objeto aí, qualquer ferramenta que a gente tenha, sei lá, uma vassoura. Se você pega uma vassoura e ela não varre bem, você pode dizer o quê? Você pode dizer que ela não funciona, que aquela função dela não funciona. O que foi? Tem uma Sofia aqui. Tá. Então, assim, ela não funciona. Né? Se ela não fizer a função, aquele objeto, aquela ferramenta não fizer a função para a qual ela foi construída, você vai dizer, pô, essa vassoura não funciona, ela está quebrada. Só que você não pode dizer o mesmo da arte. Né? Quem é que vai olhar uma pintura e dizer assim, esse quadro ele não está funcionando? Você não pode falar isso. Não faz sentido falar isso. Entende? Então a arte, ela se abstém dessa necessidade de, vamos dizer assim, fazer sentido. Só que ao mesmo tempo a gente sabe do impacto que a arte tem sobre a nossa consciência e mais primordialmente o nosso subconsciente. Então quem aí nunca assistiu um filme que saiu o filme mudado, saiu daquela expressão artística com uma sensação de que alguma coisa aconteceu dentro. Pode ter certeza que sem saber você foi afetado por uma prática mágica. O diretor, quando ele está ali fazendo um filme, né? E eu estudei cinema justamente, e hoje eu entendo melhor, né? Justamente pelo esse meu fascínio, dessa capacidade de a gente ter um impacto na consciência das pessoas. Então, quando o diretor está preparando um filme, ele está orquestrando um ritual mágico, onde a partir do momento que você senta ali para assistir aquela peça, você começa a receber as influências daquilo. Então, você vai chorar na hora que ele quer que você chore. Você vai rir na hora que o diretor quer que você ria. Tá entendendo? Querendo ou não, é uma espécie de manipulação que acontece. Você está manipulando símbolos, imagens, sons para alterar a realidade das pessoas, para causar um certo tipo de catarse, um certo tipo de mudança na consciência da pessoa. Isso tudo é muito, muito maravilhoso, né? Só que existe um que a gente pode chamar de uma degeneração do que é a arte, uma degeneração do que é a magia, né? E o Alan Moore, ele traz isso de uma maneira bem clara, quando ele fala assim, talvez hoje em dia, né, as pessoas que nós podemos considerar o mais próximo do que antigamente nós tínhamos na tribo como, né, bruxos, xamãs, né, magos, sejam os artistas. Só que mais do que isso, hoje em dia a gente tem os publicitários. E olha só a degeneração. Dentro da publicidade, a gente sabe que, bem, nós vivemos num contexto capitalista, ou seja, existe a compra e venda, existe o dinheiro regendo a sociedade. E não necessariamente isso é ruim, né? Isso não é de fato algo, pelo menos na minha opinião, não é algo que a gente precise considerar como negativo. Mas existe uma parte que é muito negativa dentro desse contexto, que é a manipulação. Então, dentro de uma publicidade, você vê lá, né, uma propaganda, e numa propaganda está acontecendo exatamente isso aqui, ó. Está sendo manipulado palavras, símbolos e imagens para operar estados alterados de consciência. Pronto. Quando você está vendo uma propaganda, um outdoor, um jingle tocando na rádio, qualquer coisa do tipo, você está sendo operado para receber uma alteração de consciência. Só que qual que é o problema que eu falo, né? Por que é uma degeneração? Porque o fim daquilo é muito, muito baixo. É só para você comprar.
É só para você gastar o seu dinheiro. Então, se você é uma propaganda da Coca-Cola, ela está fazendo de tudo ali, né? Operando os símbolos, as músicas, todos os seus sentidos, né? É uma operação mágica por completo para te fazer, primeiro de tudo, ter sede. Só que não é qualquer tipo de sede que a Coca-Cola quer que você tenha. É a sede de Coca-Cola. Entende? Então, é assustador a gente tomar essa consciência e entender isso a nível mais profundo, né? Nós estamos o tempo todo sendo impactados pela magia. Pela magia. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se a gente começa a, primeiro de tudo, aceitar isso, assumir isso, né? De certa maneira, estar mais vigilante em relação a isso, a gente pode se portar num outro contexto, uma outra postura, né? Por isso que o estudo da espiritualidade se faz tão necessário. E cada um vai ter a sua maneira de trabalhar a espiritualidade, né? Como a Eliane falou, né? Que ela é movida por rituais. Todos nós somos movidos por rituais. E aí fica mais importante ainda quais tipos de rituais, porque eu acender um cigarro e fumar tabaco é um ritual. Tem pessoas que fazem esse ritual todos os dias, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. É um ritual, mas que vai te levar aqui. Então, dentro da magia, a gente entende que o ato mágico por si, ele não tem polaridade. Quem faz da magia ser branca ou ser negra é somente a intenção do mago. Então, se você faz vamos dizer assim, uma proposta para alguém, se você quer convencer alguém de alguma coisa, né? As suas intenções fazem daquilo ser algo de luz ou algo de treva. Depende da sua intenção. E dentro da propaganda, do marketing, da publicidade, a gente sabe que existe o quê? Existe o que está por trás, né? A intenção real é muito, muito baixa, sempre. É a pura manipulação para fazer de você um boneco, né? Um instrumento que sustenta a tecnosfera, né? Que sustenta o 1260. Então, você se permitir ser manipulado pelas forças, né, da propaganda, da publicidade, faz com que você se coloque num estado totalmente robótico. E é o que a gente vê, né? Só se andar na rua, você vai ver pessoas querendo coisas que nem sabe por que quer, né? Quem lembra daquele filme Clube da Luta, que o personagem principal lá ele fala assim: nós temos empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Então o sistema faz isso com você, ele te empurra dentro dessa máquina, né? Ele te empurra dentro dessa máquina através da magia, porque é através da magia que ele consegue fazer a inserção da ideia dentro da sua cabeça, né? Então, de repente, você quer usar vestido de bolinha amarelinho. Você nem sabe por quê. Aí você sai na rua, você compra o vestido, sai na rua e vê mais 15 usando o vestido de bolinha amarelinho. O que isso quer dizer? Houve uma inserção de ideia, né? A questão da barba. Há 20 anos atrás, era difícil ver homem com barba. Hoje em dia, será que eu tô com barba porque eu quis estar com barba? Ou será que eu fui colocado dentro de uma massa? Entende? A gente tem que se refletir sobre tudo isso. Porque essas forças, né, que a gente vai entendendo mais a fundo que são mágicas, né, de fato, elas vão muito fundo. E a magia ela é assim. Ela vai muito, muito profundo. E o que é mais engraçado de tudo isso é o quê? Que existe meio que um paradoxo aí. Deixa eu só tomar uma água aqui.
Então, assim, existe uma coisa meio paradoxal aí nesse processo, que é o quê? Quando a gente é pequeno, isso eu pude observar muito nesses dias aí que eu tive praticamente um epital das crianças aqui em casa, né? Foi o quê? Eu comecei a relembrar, né? Eu comecei a reviver e refletir sobre várias questões da infância, né? E o que que acontece? Quando a gente é pequeno, os nossos pais mesmo, né? É comum isso. Eles fazem o quê? Eles contam pra gente de coisas fantásticas, né? Então, quando você é pequeno, você acredita em Fada do Dente, você acredita em Papai Noel, você acredita em gnomo, você acredita em, enfim, você acredita na magia. Você acredita numa vida mágica, né? E daí você vai crescendo e você chega lá na sua, né, na puberdade, lá, chega na adolescência, e as mesmas pessoas que te falaram que existia tudo isso, começam a te falar assim, ó, então, é mentira. Nada disso existe, tá? Eu só falava aquilo quando você era pequeno, porque, enfim. Aí, quem aqui, eu acredito que, acho que todos que estão assistindo essa live aqui agora, devem estar nesse movimento da caminhada espiritual, né? Quando você entra na caminhada espiritual, o que que você começa a ver? Um caminho inverso. Ou seja, tudo aquilo que você acreditou quando era pequeno e desacreditou quando, né, cresceu, você começa a acreditar de novo. Então, quem aqui conhece os elementais, sabe que as histórias de fada, de gnomo, de salamandra, de silfos, ondinas, enfim, tudo isso que a gente via quando era pequeno, né, e achava que era real, de fato é real. Mas você entende que existe um processo aí, e esse é o processo do virar adulto dentro da sociedade, né? Que é o que? A magia é tirada da sua vida, é arrancada. Porque a magia, ela alimenta o campo de força da imaginação. Dentro dos processos mágicos, né? Para quem aí já se envolveu com mandalas, né? Quem já fez aí rituais de magia cerimonial, ou mesmo dentro da Umbanda, sabe que o maior instrumento de um mago, né? Ou de uma maga, quando está fazendo um processo magístico, principal ferramenta que o mago ou a maga vai utilizar é a imaginação. A imaginação é a sua projeção mental diante daquilo que você está fazendo. Só que a gente sabe que a gente vive num planeta, né, onde o 1260 impera, e esse 1260 ele não está preocupado com o seu bem-estar, nem com o seu êxito, e ele faz o sentido contrário. O 1260 ele serve como um ópio para sua mente, para sua imaginação, para sua consciência. Então, hoje em dia isso está perdendo força e outra coisa está ganhando força no lugar, mas a televisão sempre foi esse instrumento de controle. Sempre foi esse grande ópio da sociedade. E ela é uma caixa de magia. Dentro da televisão, né, existe ali, é a caixa de Pandora, né? Ali de dentro sai tudo aquilo que te condiciona. Então, várias pessoas têm o hábito de o quê? Viver dentro de um ciclo onde de segunda a sexta a pessoa trabalha e ela chega em casa cansada e o que anestesia ela é a TV. O que anestesia ela é justamente ela poder se desligar. E ela não entende que essa degeneração da magia, né, através do puro entretenimento, né, que a magia ela virou entretenimento, né, ela virou você ligar lá e se dopar, né. Ela não entende que esse processo, ao mesmo tempo que dopa ela, né, vai infiltrando informação. E vai infiltrando uma informação que de repente é aquilo que eu estava falando. Você tem ideias, você tem pensamentos que nem são seus.
Você tem desejos que nem são seus. Não é você que quer um sapato. É o sistema que quer que você queira o sapato. Porque se você, de repente, começar a desapegar das coisas, né? Virar um enlaçador de mundos aí, totalmente desapegado. Eu não preciso de tanta roupa. Eu não preciso de tanto sapato. Eu não preciso de tanta coisa. O sistema quebra. Ele precisa que você compre. Não é à toa que, depois do atentado das Torres Gêmeas, né? O que que o governo americano falou, né? Ele falou assim, em vez de falar assim, né, sei lá, entrem em luto, orem, ou enfim, ele falou o quê? Comprem. Comprem porque vocês precisam reerguer o país. Olha só. E é isso mesmo. Acho que pela primeira vez o governo foi simplesmente honesto, assim, né? De falar o quê? Só compra, a gente precisa que você compre. Porque o você gastar faz o sistema andar. E dentro desse sistema de magia negra, que é o 1260, né? Que é a maior das magias, eu acho, né? É essa do calendário, né? Do tempo mecanizado, né? O 1260 ele implica muita coisa, tá, gente? Quando a gente fala 1260, a gente não está falando só o tempo mecânico. A gente não está falando só o calendário gregoriano. A gente está falando todo um sistema de crenças que inibem quem você é, né? Que inibem a sua imaginação, que inibem a magia da sua vida. Então não é à toa que dentro desse processo, né, quem trouxe a magia das 13 luas foi justamente o selo do macaco. Quando a gente entrou no castelo azul, quando a gente entrou na onda encantada do macaco, dentro da gênese do encantamento do sonho, que para quem não sabe, é uma maneira de a gente contar a história da humanidade dentro de uma leitura, né, vamos dizer assim, fractalizada dos castelos de destino. Então, quando a gente vê a leitura da evolução da face da Terra, né, da humanidade, através dessa ótica, a gente vê que lá na gênese do macaco houve a dádiva das 13 luas, que foi a magia, que é o que a gente está tentando passar aqui no Prisma, que é o quê? A informação do sincronário da paz, o calendário de 13 luas, né? A reforma do calendário. Essa informação foi o que trouxe o poder da magia para o ser humano. E o que cortou esse processo? A vinda, e daí dentro da gênese do encantamento do sonho, a gente vê que foi lá na entrada do último castelo. Quando a gente entrou no último castelo, que era o castelo justamente da ascensão, houve o famoso roubo no tempo. E ali veio uma outra magia também, só que dessa vez uma magia negra, uma magia braba. E o que essa magia fez? Ela nos colocou para dormir. Igual a TV faz, né? Igual a propaganda faz. Igual a muitos tipos de arte por aí fazem. Quantas músicas não te colocam para dormir? Quantos filmes não te colocam para dormir? Tá entendendo o que eu tô falando? Então a magia, pela magia, tá por tudo. E a lei do tempo nos mostra que a magia e a arte é a mesma coisa. Não esquece, o macaco e a estrela estão juntos. Os dois selos regidos pelo planeta da arte, que é Vênus. Então, a gente tem que ter esse olhar mais crítico sobre o que a gente está ingerindo. Que tipo de magia você está se deixando impactar? Que tipo de filme você vai querer ver? Que tipo de música você vai querer ouvir? A gente tem que estar com essa consciência bem clara, bem, bem consciente mesmo, né? Tem que estar consciente. Porque senão a gente vai só vivendo, vivendo, vivendo.
E a gente entra tão profundo nesse sistema que a gente chega a acreditar. Olha só como é o sistema, hein? Olha só como é o sistema. Você acredita que a miséria é um fracasso do indivíduo, sendo que a miséria é uma ferramenta do sistema. Se a miséria existe, ela não é um fracasso do indivíduo. Ela é um fracasso do coletivo. E a gente vive dentro de um sistema que faz você temer a miséria. E é por você temer a miséria que você vê tantas pessoas se colocando a trabalhar por tão pouco. Vivendo o tempo é dinheiro de uma maneira, né? É a roda dos ratos, né? A pessoa se coloca naquela condição e a gente vê que o sistema tem que preservar a miséria. Ela não pode erradicar com a fome. É que nem a Lucilena falou outro dia aí num vídeo. Ela disse, vocês acham que a gente tem fome no mundo porque a gente tem falta de comida ou falta de solidariedade? Né? Simples assim. Por que vocês acham? É porque a gente tem falta de solidariedade. Comida, a gente sabe que a gente joga toneladas de comida fora todos os anos, todos os dias. Então, se a gente começa a mudar essa chave, se a gente começa a ver que o tempo todo a gente está sendo bombardeado por magia, a gente começa a ter um outro posicionamento. A gente começa a ter uma outra postura diante disso. E a gente começa a entender que a magia é tudo aquilo que você fala, é tudo aquilo que você pensa. Quando você está emanando algo positivo para alguém, você está fazendo uma prática mágica. E as pessoas tendem a mistificar demais isso. E isso é uma outra maneira de controle. Por quê? Quanto mais distante for das massas o poder mágico, menos elas vão ter liberdade. Porque imagina você desenvolver a sua capacidade de pensar, de imaginar, de raciocinar, de sentir, de emanar. Isso é se tornar um super-homem, uma super-mulher. E essa é nada mais, nada menos que o objetivo de um mago. Ou de uma maga, né? De um bruxo, de uma bruxa. É o quê? É você buscar desenvolver as suas faculdades internas. E a Helena Blavatsky, ela trazia muito isso. Ela dizia que o ser humano tem várias faculdades, né, internas que não são trabalhadas. Que a gente pode fazer uma analogia àquilo que é falado de que o ser humano usa só o quê? 10% da capacidade, ou menos de 10% da capacidade cerebral. E a gente tem que entender que tudo tem um porquê. Tem um porquê de ser assim. Não existe acaso aí. E com a lei do tempo vai ficando cada vez mais claro que esse acaso, ele realmente não faz sentido. Tudo tem um porquê. Seja pelo mal, ou seja, pela lei do tempo, vamos colocar assim, né? Pelo bem. Então, eu acho que quando a gente começa a se distanciar desses fatos que eu estou trazendo aqui nessa live, a gente vai entrando num estado mais suscetível à dormência. Se você nega que tudo está o tempo todo mexendo com você e que você também está operando isso sem saber e está mexendo com as pessoas ao seu redor, você se distancia desse poder da magia, esse poder de autocontrole. Porque a magia, ela não tem polaridade. É a mesma coisa que você dizer que uma faca é boa ou ruim. A faca tem culpa de alguma coisa? Se alguém pega uma faca e mata alguém, que culpa tem a faca? Né? Se você pega uma faca e usa ela para distribuir, né, para, sei lá, dividir um pedaço de pão e dar de alimento para várias pessoas, essa faca é boa? Não. A faca é a faca, ela é um instrumento.
E a magia, né, essa arte da manipulação dos símbolos, das palavras, das imagens, que está permeado em tudo isso, né? Em tudo que a gente vê existe isso. Ela é totalmente a parte de polaridade. Mas é o artista, é o mago que está operando ali, né? Esses símbolos, essas imagens, essas palavras, que vai estar aportando ali a polaridade daquilo. Então a gente não tem ideia do impacto que existe quando a gente xinga alguém, né? A gente não sabe de fato o que, que a gente está fazendo. Se a gente pudesse ter uma visão no astral do impacto que aquilo tem, né? Você está lá no trânsito, alguém te corta e você manda a pessoa para aquele lugar. A gente não tem ideia que de fato você está mandando muita coisa para aquele lugar. Você está mandando muita energia para cima da pessoa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Saber que tudo que você faz é um ato mágico. E que todos os dias você está praticando os rituais. Agora você tem que se observar que rituais que você faz. Que rituais que você pratica consciente. Entende? Ficar sentado no sofá um domingo inteiro, todo domingo, é uma prática, é um ritual, né? Eu conheço muitas pessoas que passaram a vida inteira fazendo esse ritual, né? Acordar mais cedo para ter o seu tempo para meditar, para ir lá e ver o quim do dia, ver o oráculo, se sintonizar, também é um ritual. Entende? Tudo é ritualístico. Todo mundo é mago, todo mundo é maga. Só que o que realmente vai diferenciar, né, um bruxo de uma pessoa que está só vivendo, né, que não está consciente, é isso, é a consciência. É a consciência da aplicação da sua vontade diante de todos os atos da sua vida. Então, se você começa a ficar consciente da sua intenção, da sua vontade diante de todos os atos da sua vida, né, você começa a caminhar no outro lado da linha da vida, que é um lado muito mais proativo, muito mais atuante ao invés de coadjuvante. Você começa a sair do estado de vítima, né? De estar à mercê das circunstâncias externas. Eu sempre reforço isso para os nossos alunos, né? A lei do tempo não vem te ensinar sobre como você pode controlar o externo, né? Eu vou poder abrir lá o meu almanaque e ver qual dia vai acontecer tal coisa, então eu vou ter mais controle sobre a vida. Não. É sempre uma questão interna. Como eu posso olhar para mim e dançar conforme a música, né? A Rádio Galáctica, Runabiku, tá tocando todos os dias. Todos os dias ela tá tocando lá. E aí você tem que ver, pô, como é que eu quero me portar diante dessa música que está se tocando, está sendo tocada hoje, né? Então, por exemplo, hoje um dia de macaco cristal. Como é que eu quero me portar? Eu quero chorar do que me acontece ou eu quero de alguma maneira ver o lado positivo daquilo ou ver o lado engraçado daquilo e dar risada daquilo e tornar aquele processo mais leve. É isso que o macaco vem nos ensinar, né? Um dia de espelho. Será que não é um dia para eu poder enxergar além das coisas e não só ficar na superfície e também entrar num processo onde o externo vai me mostrar o que eu tenho dentro para curar. Tá entendendo? A lei do tempo ela vem trazer isso. Por isso que os magos e magas da Terra, né, que Valon Votan falava tanto, e ele queria tanto despertar mesmo, né, isso nas pessoas, são o quê? São os Qins ativados que não vivem mais a vida só dormindo.
Ser um mago da Terra, né? Ser um Kim desperto, é ser alguém que, primeiro de tudo, não é mais vítima de nada. Nada. É a pessoa que traz para si toda a responsabilidade de tudo que acontece na vida. Segundo, é uma pessoa que se coloca proativa na vida. A partir do momento que ela entende que tudo que ela tem foi ela que causou, ela pode, a partir disso, mudar o estado dela e causar outras coisas que ela tenha interesse, que ela queira chegar naquilo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, a lei do tempo é uma lei de magia. E esses dias aconteceu, teve uns eventos muito incríveis assim, porque é como eu disse, a magia tá voltando muito forte na minha vida, né? A magia cerimonial assim. E, e é engraçado como eu vivendo as sincronicidades, eu exclamei isso assim para minha esposa. Eu falei: "Nossa, é muito mágico, né?" E foi aí que eu me dei conta assim que a sincronicidade e a magia, né? Você viver uma vida sincrônica é você viver uma vida mágica. Então, quando a sincronicidade acontece, fala, nossa, que mágico. Ou às vezes, quando você fala, nossa, que mágico, você poderia substituir essa mesma frase por, nossa, que sincronicidade. Tá entendendo? Então, a lei do tempo, né? Essa magia do calendário das 13 luas, né? As 13 luas aí, ó. Que quem nos trouxe foi a gênese do macaco. É justamente para a gente poder ter uma vida mágica. É para justamente se alinhar ao ponto de parar de estar à mercê. E aí entra algo muito importante. Você entender o seu Kim, você entender a sua onda encantada, você entender quem você é nesse contexto todo e como você pode melhorar, né? Como você pode se aperfeiçoar, como você pode servir, como você pode canalizar, como você pode transcender, entende? É muito importante que vocês façam um mapa galáctico, que vocês busquem entender quem vocês são. Né? Quando a gente faz a leitura do mapa galáctico, a gente mostra ali o quê? Qual que é o seu código? Qual que é o seu código? Porque entendendo o seu código é uma peça-chave para você entender todo o seu contexto. Sabe? Você entendendo o seu código, você se coloca numa outra postura. Ah, tá legal. Então eu sou isso aqui mesmo. Não adianta eu negar, não adianta eu fugir. Eu preciso me colocar alinhado a isso. E a vida fica o quê? Fica mágica, né? Uma vida mágica é o que eu sempre falo. Eu nunca quero vender uma ideia falsa, né? De dizer o quê? Ah, se você segue a lei do tempo, você não tem mais problemas. Sabe aquela coisa tabajara? É, organizações tabajaras, assim, seus problemas acabaram. Não é dentro desses termos. Porque os seus problemas, eles não vão sumir, né? Apesar de que alguns problemas que você tem, que tá só aqui, você vai ver realmente que ou eles diminuem, ou de fato alguns vão desaparecendo, porque você entra em um outro contexto. Então, quando você vai entendendo quem você vai podendo se posicionar na vida, se colocar. Não, peraí. Eu sou isso aqui. Não, peraí. Eu não tô mais à mercê. Eu não tô mais um patinho, né? Pronto para cair na armadilha. Não. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei que o que eu tô falando tá alinhado com a minha essência. E eu paro de tentar ser o que eu não sou também. Então vamos aos poucos ir mudando essa mentalidade, né? O famoso mindset, né? Que hoje todo mundo fala. Que é o quê? É o padrão mental que a gente tem.
Então vamos mudar esse padrão mental, vamos mudar esse mindset, vamos mudar a maneira que a gente enxerga as coisas e vamos desmistificar também as coisas. Fugir do preconceito também, né? Quando o preconceito vier, sai fora dele, deixa ele passar reto. Porque o preconceito, né, esse pré-conceito das coisas, te impede de acessar muita coisa na sua vida, né? Então, eu sei que eu tinha muito preconceito sobre muita coisa, né? E a vida foi me provando por A mais B. Só que não é um provar que é para razão. É um provar da magia. Ninguém, um quadro, uma pintura, ela não te prova nada. Mas quem é tocado por aquela arte nem precisa de prova. É mais ou menos como Deus age na nossa vida, né? Jung falava muito isso, né? Eu não preciso acreditar em Deus. Eu sei Deus. Entende a diferença? Você não precisa entrar num sistema de crença. Você sabe. Você sabe aquilo. Aquilo é a sua realidade. Você vive aquilo. Tá entendendo? Então vamos sair dessa coisa do precisar acreditar e só saber. E como que você sabe? Vivendo, deixando a magia te tocar. Da mesma maneira que uma música também, né? Que não tem como você falar, essa música não funciona, ela não funcionou. A música é a música. Se você se permite ser tocado por ela, você sabe ela. E ela já atuou magicamente dentro de você. Então, existe um diretor, que eu vou até falar aqui para quem estiver disposto a ver coisas mais. Como eu falo, como eu gosto de escrever ele assim, ele é o cara que ele filma a magia. Eu nunca tinha visto alguém filmar a magia. É o Alejandro Jodorowsky. Esse cara, se alguém pegar para assistir um filme dele, vai até me xingar, talvez. Porque é chocante. É muito chocante. É totalmente abstrato. Porém, é a pura alteração de consciência. Ali ele conseguiu de alguma maneira filmar processos mágicos e colocar na tela. Então, quando você assiste um filme dele, e eu estou recomendando ele para você ter um exemplo do que é, um exemplo mais explícito do que é a magia, do que é a arte magística, né? Dentro de um filme, por exemplo. Que você assiste a obra do cara e você não entende, mas você sabe que alguma coisa foi mexida ali dentro do seu subconsciente. Então, depois, quem tiver coração mais forte, busca a obra desse cara, que ele é um outro grande mago aí da história, o Alejandro Jodorowsky. Os filmes desse cara são totalmente assim de arrepiar e é uma boa prova, né? Se você não consegue acessar o que eu tô falando, você fala, não, isso tá meio subjetivo, Guilherme, isso tá meio fora da minha compreensão. Busca, né, alguma cena dele. Só uma cena, vai no YouTube e põe uma cena. Você vai ver que é chocante, aquilo mexe com você. É a magia filmada. Então, vamos mudando essa perspectiva, né? Faço esse convite para vocês. Muda essa perspectiva. Hoje, num dia de macaco cristal, né? No dia da nossa excelentíssima Madame Blavatsky, né? Que foi uma grande operadora de alterar estados de consciência de toda a humanidade, né? E olha só o poder da magia, né? Até hoje ela está fazendo isso. A mulher já desencarnou faz tempo, né? Só que até hoje o processo mágico dela está perpetuando, né? E assim a gente pode citar várias pessoas, né? Vários santos, né? Ué, Buda foi um mago lá da Índia. Até hoje
A magia dele está operando a mente das pessoas, tá tirando a ilusão, tá destravando a vida das pessoas, né? Cristo, né? Na minha opinião, o maior mago que já existiu na face da Terra. Até hoje, a magia dele tá perpetuando por aí, tá mudando a vida das pessoas, né? Eu tive uma experiência agora, um pouco antes da live, meu filho do meio, o Arthur, ele tava surtando. Ah, porque o que aconteceu? Nem lembro mais o motivo, mas ele tava surtando, chorando muito. Ele entra num processo de raiva que ativa a minha raiva. Só que faz um tempo que eu tô me trabalhando assim, porque a gente tem que mudar, né? Como não tem manual de instrução para ser pai, a gente aprende sendo, né? E daí eu fui conversar com ele e eu comecei a falar para ele, falei, ó, sabe que Cristo tá mandando um raio de luz no seu coração agora, só que você tem que deixar essa raiva passar. Se você não deixar essa raiva passar, essa luz não vai entrar no seu coração. E ele se fechava, ele fecha a mão, assim, ele fica bravo. Ariano, ele é fogo 3 vezes. Ele é Áries com ascendente em Leão, com Lua em Sagitário. Aí você pega o nível da coisa. Guerreiro autoexistente. O cara tava assim, num processo. Só que, conforme eu ia falando, você via que a coisa ia desmanchando dentro dele. Isso é magia. Eu usei uma simbologia que ele acredita, né? Porque eu tô sempre falando de Cristo e tal. Algo que conecta com ele. E eu usei um pouco da imaginação, né? Eu falei que tem um raio de luz que vai. Eu fui usando a imaginação dele. Então, foi quase uma meditação guiada. E o engraçado foi isso, que quando eu desci, a Sarah até fez um comentário assim. Justamente, ela falou justamente isso. Ah, você foi usando a imaginação, né? Eu falei, não, mas peraí, na verdade, o que eu fiz, eu só fiz a narrativa do que estava acontecendo. Eu posso ter essa perspectiva. Para mim é aquilo que estava acontecendo. Que naquele momento o Cristo estava mandando um raio de luz no coração dele e estava dissolvendo aquilo. Se a pessoa vai acreditar ou não, é dentro do universo dele. Mas com isso, eu consegui mudar, fazer o chumbo virar ouro, né? A pedra filosofal ali acontecendo, a pura alquimia da emoção. Então ele saiu de um estado de raiva extrema. E 15 minutos depois, esse menino tava um doce, muito doce, saltitante, vinha me beijava, e você vê que o espírito involuntariamente vem com um sentimento de gratidão, ele vem te agradecer, tipo assim, né? Gratidão por ter me ajudado. E tantas vezes eu não fiz isso, tantas vezes eu entrei na raiva, eu entrei na briga, no grito, mas quando a gente se torna consciente, a gente vai mudando o estado, fala, peraí, eu sou um mago, eu tenho esse poder, e todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo tem esse poder. Então, olhar para situações na sua vida que talvez você possa usar da sua magia. Magia do bem. Eu só queria o bem dele ali naquele momento. E eu usei do poder da magia de Cristo. Tá vendo? É isso que eu quis dizer. É uma magia do amor que está perpetuando até hoje na face da Terra. Então esse é o poder que vocês têm. Esse é o poder que todo mundo tem, né? Só que a gente tem que acreditar para depois saber, né? Às vezes esse processo, essa passagem da fé, ela existe para a gente chegar na sabedoria, no saber, né? Então, eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, assim, de que a gente está vivendo a magia o tempo todo, a gente está vivendo os rituais o tempo todo, e existe muita magia negra por, né? O 1260 é a mais pura magia negra, é a mais pura forma de controle, que a gente tem que aos poucos se desapegar. A gente tem que aos poucos, tá? E eu falo aos poucos mesmo. Você não precisa, né? Às vezes as pessoas entram no desespero, elas querem ser radicais, né? Com o gregoriano, com o relógio mecanizado.
Ué, como é que eu ia saber que era 20h13 se eu não olhar no relógio? Mas não é o relógio que vai determinar as ações da minha vida. Então, é um pouco disso que a gente tem que entender, né? Tudo que é muito drástico, tudo que é muito rápido, tem grandes chances de voltar para trás. Aquele passo que é feito aos poucos tendem a ser passos muito mais decididos. Então, se você quer mudar o seu calendário, se você quer mudar a sua maneira de viver sua vida, de observar a sua vida, se você quer mudar a sua maneira de agir, de se entender, entender o contexto que você está, é importante ser gradual, né? Mas é importante um certo nível de entrega e de compromisso também, né? Buscar quem você é, né? Seja no mapa galáctico, seja estudando, né? Mas buscar se entender. Capiche? Beleza? Então, eu acho que é isso, ó. A minha taça de água já acabou e acho que isso é um sinal. Mas é isso, meus queridos e minhas queridas. Eu espero que vocês possam colher alguma coisa dessa live que tenha sido benéfico aí para vocês, né? A gente sempre tenta trazer um pouco do que a gente vive, né? Eu gosto de trazer muito o que eu vivo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é válido na vida, né? Então, cada um pega, absorve, né? E tenta viver um pouquinho melhor com alguma coisa aqui que tenha te beneficiado, tá? Então, depois, quem puder, deixa aí nos comentários o que você mais gostou dessa live ou o que você aprendeu, aquilo que você acha que foi um ensinamento que pode te trazer algum benefício, pode te trazer alguma transformação, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Oh, beleza. Claudinei, Kátia, Flávia, Renan. Valeu, 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 galera. Valeu, Robson. Ó o mago aí, ó. É, mago. Tá vendo que não é só o mago que faz magia, né? É, é muito é muito engraçado isso, né? Porque existe muita confusão sobre isso, né? Mas espera aí, existe o selo do mago, mas o ato da magia está dentro do selo do macaco. E o macaco, ele é um paradoxo por excelência. Ele é um selo paradoxal, porque ele é ilusão. A ilusão é paradoxal, né? Então, quando a gente começa a pensar que o macaco ele está conectado à ilusão e a gente vê que a gente vive dentro de uma ilusão, isso aqui é uma matrix, né? Isso aqui é um programa que está rolando, né? E a gente tá fractalizando o programa dentro do programa, porque vocês estão vivendo dentro de uma tela. Eu não tô aí na casa de vocês, mas vocês estão conectados comigo agora. Então, o que eu tô querendo dizer? A gente vive numa realidade que é uma farsa. Ela é uma mentira, né? Que é a matéria. O macaco, ele manipula essa matéria, ele manipula essa ilusão. Então, aquilo que você vê é. Se você vê, passa a ser dentro da onde? Dentro de você. Então, aquilo que você considera uma verdade na sua vida, ela é uma verdade. Ela é incontestável dentro do seu universo. E o macaco, ele manipula isso. Ele brinca com isso. O mago, ele é um encantamento, que é basicamente um processo onde a gente vê a vida mágica. Só que a gente pode entender que a magia
do mago é uma alta magia. É uma magia que às vezes é até difícil de comunicar aqui. Papel esse que o macaco, por sua vez, faz de uma outra maneira mais objetiva. Porque ele comunica aqui, ele comunica a terceira dimensão. Então, na minha visão, os dois de fato trabalham a magia. Só que um vai trabalhar a magia em um plano e o outro vai trabalhar a magia em outro plano. E o fato é esse, a magia ela existe em todos os planos, né? E o mago entende que a vida dele deve ser exercida através de todos os planos. Então, quando um mago ele coloca um foco na vida dele, né? Uma pessoa comum ela vai trabalhar, vamos colocar aqui, nessa dimensão, nessa camada. O mago ele vai trabalhar aqui, ele vai trabalhar aqui, ele vai trabalhar aqui. As chances de ele chegar no objetivo dele são maiores porque ele está movendo várias camadas da dimensão. Tá entendendo? Então existe várias camadas da magia. O mago trabalha em uma, o macaco trabalha em outra, mas tudo é magia. Magia é arte. Ela é a arte. Então, se vocês começarem a entender isso de uma maneira mais objetiva, mais clara, mais constante, vocês vão ver que é uma realidade. É uma realidade. Beleza? Então é isso. Gratidão profunda aí a todos que participaram ao vivo e a todos que estão assistindo depois da gravação também, né? E como eu falei, não esquece de deixar aí um comentário daquilo que você aprendeu, daquilo que você gostou, que vai me fazer muito bem. Eu vou gostar muito de saber, eu gosto muito de saber, né, sobre vocês, assim. Às vezes eu fico, às vezes o digital me tem essa coisa, né? Não estou mais na sala de aula, então é só eu falando. Então eu gosto de saber de vocês também. Eu quero saber o que vocês aprenderam, a opinião de vocês, o que vocês sentiram, que isso me faz muito bem essa troca aí. Tá bom? Então é isso. Gratidão profunda, tá? Bom descanso, se cuidem, tá? Se cuidem e aproveitem a magia da vida, né? A gente tá aqui para usufruir dessa magia, né? E não viver mais com esse ópio que nos adormece, né? Vamos tirar essa droga da nossa veia, né? Desse falso sistema. Vamos começar a acordar pro poder que a gente tem na nossa mão, tá? Que tá na nossa mão. Não adianta culpar ninguém. Não adianta nem culpar o 260. Tá contigo. Tá bom? Então é isso. Tchau, pessoal aqui do YouTube. Bom descanso para vocês. E tchau, pessoal aqui